Nós vamos ler só 4 versículos, do 1 ao 4. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E precisamos do Teu Espírito Santo, Deus, nos iluminando, trazendo, Deus, a nós a revelação daquilo que do que o texto diz, Senhor. Não aquilo que nós achamos que Ele diz, Pai. Então nós te pedimos, Deus, usa essa pregação poderosamente, Deus, para confrontar, para consolar, para desafiar, Senhor, o Teu povo a viver uma vida de obediência, assim como Abraão viveu, Senhor, nos nossos dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Semana passada, foi exposto aqui o texto de Gênesis capítulo 3, texto muito conhecido que fala a respeito da queda do homem. E nós podemos perceber que mesmo no texto em que fala da queda do homem, há vislumbres da graça de Deus. E havia sim uma promessa de que Deus proveria um Salvador, um Redentor. Em Gênesis 3,15, fala que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso é o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, né? O início do evangelho. Muitas pessoas têm dificuldade de achar Cristo no Antigo Testamento. Tem crentes que passam a vida inteira na igreja sem ler o Antigo Testamento, porque quando ele chega na igreja falam para ele assim, ó, não, o importante é o Novo. Quando já começa do Evangelho para frente. Mas nós cremos. E lá no Novo Testamento diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar. Então nós precisamos ler toda a Escritura. Pregar toda a Escritura. Então eu quero fazer aqui um panorama rápido. Não vou ter tempo nessa série de pregar todo o livro de Gênesis, mas eu quero fazer um panorama rápido para mostrar como Deus cumpre as suas promessas ao longo da Escritura. Essa promessa de que de um descendente da mulher viria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente. E o livro de Gênesis todo fica nessa expectativa. Qual será o personagem do livro de Gênesis que pisará a cabeça da serpente? Será Noé? Será algum filho de Noé? Será Abraão? Será Isaac? Será Jacó? Será José? Não, nenhum desses. Mas Deus começa uma linhagem santa, que dessa linhagem é que vem o Salvador. Nós estamos falando sobre isso porque está chegando o Natal. Agora você me pergunta assim, o que Gênesis tem a ver com o Natal? Né? O Natal não é Lucas capítulo 2, né? O Natal tem tudo a ver com Gênesis. Tem tudo a ver. Porque se Deus não tivesse feito todas essas promessas iniciais de um Salvador, o nascimento de Jesus é o cumprimento dessas promessas. Então, ao longo da Escritura, Deus vem preservando uma família, um povo para si, da onde sairá, né, da onde saiu o nosso Salvador. Rapidamente eu queria fazer uma introdução aqui
só para a gente entender bem o que está acontecendo ao longo do livro de Gênesis e como Deus realiza essas promessas na vida dos personagens da Bíblia. Vocês já ouviram falar a respeito da taxa de fertilidade? Sabe o que é taxa de fertilidade? A taxa de fertilidade é o cálculo que se faz de quantos filhos uma mulher precisa ter dentro da nação para que esse país tenha o mesmo número ou mais de pessoas nas próximas gerações. É a quantidade de filhos que cada mulher precisa ter para que a população cresça ou pelo menos não diminua. Eu não sei se vocês sabem, mas já há algum tempo tem acontecido um fenômeno muito estranho, vamos dizer assim. As pessoas estão parando de ter filhos, não querem mais ter filhos. E eu não quero aqui só fazer uma apologia, não é isso, tá? Não quero só fazer uma apologia às pessoas casarem e terem filhos, não é isso. Mas é que o cumprimento da promessa de Deus passava por ter filhos. E vocês vão compreender isso ao longo da mensagem de hoje. E o que me chocou nessa pesquisa que eu fiz sobre a taxa de fertilidade é que para o Brasil ou para qualquer país manter o número de habitantes, cada mulher tem que ter 2 filhos. Acredita nisso? Isso me chocou. Porque imagina, todo mundo tem que ter 2 filhos. Cada mulher aqui tem que ter 2 filhos para a gente empatar o jogo. E eu fiquei assustado. E existem vários países na Europa. A Europa está vivendo um fenômeno de que a população da Europa está velha. Os países estão envelhecendo, os jovens não querem mais ter filhos. Então, se essa realidade não mudar, daqui a algumas gerações, países inteiros, populações inteiras podem desaparecer. Dados rápidos aqui só para... E se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão atestar o que eu estou falando aqui. Tem países que pagam para as pessoas, para os casais terem filhos. Tem um país que paga um bônus de 20 mil euros durante a vida toda, mais uma bolsa ao longo da vida. Já tem gente se animando a querer ter filho, né? 20 mil euros, tá bom para ti, Fred? O que tu acha? Na Rússia, a taxa de fertilidade é de 1,4. Na Itália, é pior ainda, é 1,3 a taxa de fertilidade. Ou seja, as mulheres, em média, ou têm um filho ou não têm filhos. E a população está envelhecendo e a Itália está se tornando um país velho, sem perspectiva. Porque quando a população fica muito velha e não tem jovens para trabalhar e produzir riqueza, o país começa a quebrar. Daí você deve estar pensando assim, não, mas no Brasil não é assim, pastor. No Brasil a galera gosta de ter filho, que eu sei. E pasmem, essa crise está chegando no Brasil. Eu não falei que a taxa ideal seria 2,1? A taxa atual do Brasil é 1,7. Eu conversando com um amigo meu que não é cristão, ele falou que no círculo de amizade dele, de pessoas não cristãs, nenhum dos amigos e das amigas querem ter filhos. Nenhum. E isso me fez pensar bastante. E aí, lendo Gênesis, lendo essas promessas, lendo essa esperança de que do ventre da mulher viria o Redentor, eu comecei a pensar a respeito disso. Agora fica uma pergunta no ar, né? Por que é importante ter filhos? Porque nosso país precisa de pessoas jovens produzindo riqueza. Eu falei isso antes. Mas o que o cristianismo tem a ver com isso? Será que o cristianismo tem alguma relação direta com essa ideia de ter filhos e tudo mais?
Com certeza. Semana passada eu preguei Gênesis capítulo 3, lembra? Mas em Gênesis capítulo 1 e 2, só para a gente começar essa história, Deus criou o homem e abençoou o homem para que ele tivesse filhos e enchesse a terra. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. E eu quero fazer um paralelo, eu quero que vocês entendam que existe um paralelo entre Abraão e Adão. O propósito de Deus era que Adão tivesse filhos e governasse como um vice-regente de Deus a terra. Só que Adão caiu em pecado. E o pecado entrou no mundo. E aí os seres humanos começaram a não fazer aquilo que era esperado deles fazerem. Só para dar um exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 11, nós vemos a história da Torre de Babel. Vocês lembram dessa história? Acho que todo mundo, né? Lembra dessa história. E aí em Gênesis capítulo 11, olha só. Vocês lembram que Deus abençoou Adão e mandou Adão povoar a terra e fazer o nome de Deus conhecido, governar sobre a criação. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 11, por causa da rebeldia do coração do homem. Versículo 3. Os homens dizem assim, ó: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Ou seja, a ordem de Deus era que o homem fosse representante de Deus, que o homem fizesse o nome de Deus grande sobre a terra, e que se espalhasse e povoasse a terra. E aqui é um retrato da rebeldia do homem, dizendo: não, vamos fazer uma cidade, vamos ficar todo mundo junto, não vamos se espalhar e vamos fazer o nosso nome ser célebre. Esse é o contraste entre o mandato de Deus, o propósito de Deus para o homem e para a mulher, e aquilo que o homem desejava realmente fazer com a vida que ganhou de Deus. Na teologia, quando a gente fala sobre Gênesis capítulo 1 e 2, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero retomar essa ideia. Existem 3 mandatos de Deus que definem como é a vida do homem e da mulher. 3 mandatos que norteiam e moldam a vida dos seres humanos, tendo eles consciência disso ou não. O primeiro deles é o mandato espiritual. Deus nos criou para ter um relacionamento amoroso com o próprio Deus, na perspectiva em que nós somos criaturas e Ele é o Criador. E isso também propõe obediência a esses mandatos. Nós nos relacionamos, fomos criados para nos relacionar com Deus. Esse foi o propósito de Deus ter criado um homem. Mandato espiritual, guardem bem isso, mandato espiritual. O outro mandato foi o que eu acabei de falar, o mandato social. Deus ordenou ao homem que ele tivesse filhos e constituísse família para povoar a terra. Esse era o mandato de Deus inicial e continua. E eu queria fazer esse contraste, eu comecei com essa introdução, porque esse mandato continua vigente. Se nós não tivermos filhos, o que vai acontecer? As famílias, as nações desaparecerão. Isso é reflexo de nós querermos viver uma vida apenas para nós mesmos. O terceiro, então, mandato espiritual, mandato social, que é ter família, ter filhos e povoar a terra, encher a terra de representantes visíveis de Deus.
E o outro mandato é o mandato cultural, que é o mandato de frutificar, de produzir, de cultivar a terra, de cultivar e guardar. Nós fomos criados para cultivar a terra ou produzir riqueza. Vamos trazer para a linguagem dos nossos dias. Nós fomos criados para isso. Esse mandato cultural do cultivar é da onde vem cultivar. Adão era agro, Adão era pop. Ele foi chamado para cultivar a terra. É daí que vem a palavra agricultura. É cultivar, né? Cultura, cultivar a terra. Apicultura, piscicultura. Essas palavras vêm desse mandato de Deus, em última instância. Então nós somos criados para nos relacionarmos com Deus, para nós constituirmos família e para produzir riqueza, extrair da terra e cultivar a terra que Deus nos deu. Eu sei que muitas pessoas admiram os Estados Unidos, admiram a cultura dos Estados Unidos, gostariam de morar lá até, inclusive. E a gente vê esses 3 mandatos muito presentes na mentalidade do americano. Por que os americanos, saíram lá, o pessoal saiu da Inglaterra, foi morar naquele lugar e cultivaram, extraíram riqueza, e os Estados Unidos se tornou uma potência, porque eles cumpriram esses mandatos, porque eles tinham consciência disso, de que Deus era importante, de que a família era importante, e que o trabalho era importante, e que nós fomos criados para isso. E o resultado disso, a gente pode ver também nos Estados Unidos. Esse é o entendimento claro desses propósitos. Isso faz com que uma nação prospere, que famílias prosperem. A gente tem um exemplo muito claro aqui no nosso estado, que são os imigrantes alemães, holandeses, italianos que vieram para o nosso estado. Pega o carro e sobe a serra. Vai ver as cidades que são cidades de colonização alemã, italiana. É outro mundo. Por quê? Porque eles vieram para cá para cultivar e guardar. Eles se apropriaram da terra, como se fosse deles. Cultivaram e guardaram. E a diferença é visível. Não estou viajando na maionese aqui. É visível, pega o carro e sobe a serra. Então esses 3 mandatos dão sentido e propósito para a vida do ser humano. Deus nos criou para isso. Isso aparece claro em Gênesis 1, 28, em Gênesis 2, 16 e 17. E eu quero trazer esse paralelo. Então, Adão inicialmente não cumpriu esse mandato. Por causa do pecado, ele ficou alienado de Deus, ele não tinha mais relacionamento com Deus e foi expulso do jardim. O trabalho que era para ser prazeroso e harmonioso com a terra, se tornou enfadonho. As crises nos relacionamentos começaram em Gênesis 3, essa animosidade entre homens e mulheres. Se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Que engraçado isso. É isso que a Bíblia diz. Há uma animosidade entre homem e mulher. Por quê? Porque isso é fruto da queda. Somos tão diferentes. Existe isso. Então, por causa do pecado, nós, até hoje, resistimos em obedecer ou usarmos esses mandatos, ou usamos esses mandatos apenas para satisfazer os nossos anseios e desejos egoístas. As pessoas, elas não trabalham para produzir riqueza para o bem-estar da nação. Não, eu quero produzir riqueza para o meu bem-estar. Eu quero que todo mundo se dane. Eu quero ter riqueza. Mas esse não é isso que Deus pretendia para nós. Que todos trabalhássemos e desfrutássemos do trabalho uns dos outros. Isso é viver em comunidade. Isso é o reflexo da vida da Trindade. Então, consequentemente, o homem se afasta de Deus, destrói famílias, ou deixa de edificá-las, 2 extremos. Ou o homem constrói famílias e com as próprias mãos destrói as famílias, ou, por egoísmo, deixa de edificar famílias porque não quer obedecer a Deus.
e passa a querer prosperar e enriquecer sozinho e não produzir riqueza para o bem de todos, para o bem da família e da nação. Deus prometeu, Deus abençoou Adão com uma terra, com uma família e com a própria presença de Deus. Então, para Adão foi prometido tudo isso. Para Abraão foi prometido a mesma coisa. Olha só. Agora começamos então em Gênesis 12. Eu tinha que fazer esse paralelo todo para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. O texto que lemos foi o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Obrigado. Farei de você uma grande nação. Para fazer uma grande nação, pressupõe que ele vai ter muitos filhos. E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Olha o contraste também com Gênesis capítulo 11. Os homens queriam fazer uma torre gigante para que o nome deles fosse engrandecido. Agora Deus voluntariamente, graciosamente, faz com que o nome de Abraão seja engrandecido. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse aqui é mais um vislumbre da graça de Deus e do Evangelho. Essa passagem da Bíblia se concretiza em Jesus. É através de Jesus, o descendente de Abraão, que todas as famílias da terra são abençoadas. Abraão foi um homem de fé. Abraão não viu a promessa se cumprir na vida dele, mas ele creu na promessa até o fim. Então olha só, Adão foi criado para se relacionar com Deus, ter uma família e cultivar a terra. Ficou claro isso, né? Deus fala com Adão inicialmente, e depois da expulsão do jardim, a gente não vê mais Deus falando com ninguém. A gente vê várias coisas acontecendo no livro de Gênesis, no espaço de Gênesis 3 até Gênesis 11, e Deus volta a falar com o homem e se relacionar com o homem novamente ali em Gênesis 12. Deus fala com Noé ali no meio também, salva uma família através da arca. Mas essa relação próxima de um homem com Deus é a partir de Abraão. Deus promete dar para Abraão tudo o que os homens buscavam. Então em Gênesis 12, que a gente acabou de ler, agora em Gênesis 15, diz o seguinte: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua posteridade. E gravem bem
esse versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu já vi muitas pessoas dizerem que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras, mas nunca foi. Aqui está a prova de que a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento é somente pela graça de Deus. Abraão foi salvo porque creu no Senhor, porque creu na aliança do Senhor. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus prometeu um descendente para Abraão. Só que, assim como acontece com Abraão, às vezes essas dúvidas também nos acometem. A gente também tem dúvida das promessas de Deus para a nossa vida. Aí o que Abraão fez? Abraão creu no Senhor. Ele creu tanto que ele foi até dar uma mãozinha para Deus. Sara, sua esposa, deixou que ele deitasse com uma serva, e eles foram dar uma ajudinha para Deus. Afinal, Abraão era velho, a sua esposa também já era avançada de idade, e aí deu um probleminha. Não era isso que Deus tinha planejado. Deus tinha planejado que de Abraão e de sua esposa sairia a descendência do Salvador. Então, em Gênesis 16, Abraão tenta dar um jeitinho brasileiro. E no versículo 11, Deus reafirma a aliança com Abraão. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Isso é um elogio, tá? A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ele dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Beer. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou Ismael, o filho de Agar, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Mais uma vez Deus vem a Abraão para propor uma aliança com ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. E a sua descendência, no decurso de suas gerações, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Então Deus renova mais uma vez a aliança com Abraão. Aí a forma como Deus institui essa aliança com Abraão é através da circuncisão. Todo mundo sabe o que é circuncisão aqui? Levanta a mão, por favor, para não precisar explicar. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Beleza. Mas vocês sabem de onde vem a circuncisão? Então eu vou ter que explicar. A circuncisão era uma prática muito comum no Egito. E Deus pega essa prática comum no Egito,
Só que essa era uma prática feita para aumentar a fertilidade dos jovens, dos adolescentes. Só que Deus usa essa prática falando assim, falando para Abraão: eu farei de você, mesmo velho, alguém fértil. É isso que a circuncisão simboliza. E esse é o sinal visível da aliança de Deus. Deus não fazia apenas uma aliança de boca, mas Ele fazia alianças visíveis com o seu povo. E o que eu queria falar com vocês aqui hoje é sobre a obediência de Abraão a essa aliança. Desde o capítulo 12, que Deus fala para Abraão sair da terra e da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda mostraria. Primeiro eu já acho isso curioso. Parece o Jânio, né? Vem que no caminho eu te explico. É mais ou menos isso. Quem é que vai para algum lugar sem saber para onde ir? Tem que ser muito aventureiro. É o que Deus diz para Abraão, porque é uma atitude de fé. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda te mostrarei. É um passo de fé. E Abraão dá esse passo de fé. Não só esse, mas vários passos de fé. E resumindo aqui, para chegar no ponto que eu quero, e parar um pouco de falar de Abraão e falar sobre Deus. A história de Abraão se resume em obediência. Desde o capítulo 12 até o capítulo 22, a história que todo mundo conhece, em que Deus pede o filho da promessa para Abraão. Então, Abraão começa obedecendo progressivamente a Deus. Ora meio desconfiado. Deus promete um filho para ele. Fala: eu creio que eu vou ter um filho, então eu vou dar um jeitinho aqui. Não, Abraão, tu não entendeu. Eu prometi para você. E eu sou um Deus que promete e que cumpre. Não foi isso que aprendemos na mensagem passada? Nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Aliás, Ele é o único capaz de fazer promessas e cumprir promessas. E isso se mostra muito claro na vida de Abraão. Abraão então começa obedecendo, saindo da sua terra e da sua parentela. Renova a sua aliança com Deus através da circuncisão. E nós chegamos no ápice, no ponto alto da vida de Abraão, e talvez do livro de Gênesis, com essa obediência de Abraão, de entregar o seu próprio filho, o seu filho unigênito, de entregar o seu filho. Isso também é um vislumbre daquilo que Deus faria por nós, entregando o seu filho. Então, quando eu digo que Gênesis tem tudo a ver com o Natal, tem tudo a ver com o Natal. Sabe por que Gênesis tem tudo a ver com o Natal? E Jesus tem tudo a ver com Abraão? O título dessa mensagem é Um Descendente de Abraão. O Cristo que esperamos no Natal, que celebramos no Natal, é um descendente de Abraão. E Abraão tipifica a obediência de Cristo para perdão dos nossos pecados. Abraão não precisou ser obediente até o fim. O nosso Deus proveu o cordeiro para que ele não precisasse sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus queria provar a fé de fato de Abraão. E agora fica a pergunta, né? Já falou sobre Adão, já falou sobre Abraão, já falou sobre Jesus. E o que eu tenho a ver com isso, né? Essa é uma pergunta importante do sermão, o que eu tenho a ver com isso? É que nós somos chamados para um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus se dá a partir da obediência. Nós somos criaturas de Deus, e nos relacionamos com Deus que é maior do que nós, infinitamente maior, mais poderoso.
justo, santo, que mesmo nós, sendo pecadores, escolheu se relacionar conosco, através de uma aliança, no sangue do seu próprio Filho. E hoje nós temos acesso a Deus. Hoje nós temos uma aliança, assim como Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Nós também temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Todos nós sabemos que Abraão é o pai da fé, né? Isso está bem resolvido? Abraão é considerado o pai da fé. Porque mesmo sendo difícil, até impossível, Abraão atendeu aos propósitos de Deus em obediência. Imagina se Deus pedisse para você algo que é impossível. Um homem de 90 e poucos anos, uma mulher já passado dos 70, eu estou te mandando ter um filho e ter uma grande descendência aí, dá teu jeito. Eu queria abrir com vocês, já que a gente está falando sobre fé, em Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 11 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder de ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Até aqui. Vocês entenderam que as promessas feitas para Abraão não era a respeito da vida e da família de Abraão apenas nessa existência? Isso apontava para algo que é eterno. É a forma de Deus incluir pessoas no seu plano eterno. Se eu e você estamos aqui hoje, foi porque Deus fez uma promessa para Abraão e ele cumpriu essa promessa. Cumpriu essa promessa em Jesus. E de Jesus, nós estamos aqui. Em Jesus, nós também somos filhos de Abraão. Nós estamos incluídos nessa promessa. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar assim: Deus tem promessa na tua vida, querido. Deus tem promessa na tua vida. De fato, biblicamente falando, Deus tem promessa nas nossas vidas. E o fato de você ser um cristão temente a Deus é o cumprimento dessa promessa que Deus fez para Abraão. Nós fomos incluídos nessa aliança de Deus com o homem. Mas, e como é bom, né, a gente saber que Deus tem algo para nós, que Deus deseja se relacionar com a gente, que Deus tem bênçãos para nós.
Abraão seria abençoado, e foi abençoado. A sua descendência foi abençoada. É bom saber de tudo isso. Só que tem um porém. A fé cristã, ela não é só uma fé no sentido de só crer intelectualmente em Deus, ou professar a fé. A fé cristã é uma fé obediente, como o pai da fé é Abraão. Você consegue entender isso? Quando Deus nos chama para um relacionamento com Ele, como fez com Abraão, Ele nos chama também para um relacionamento de obediência. De obediência. A fé cristã é uma fé prática, é uma fé obediente. A fé cristã, ela não é mística, sabe? Não é essa coisa assim que não é só mistério. Ela é uma fé prática. Ela não é só uma fé espiritualista. Eu queria que você não confundisse lágrimas e arrepios com fé. A fé não é só emoção. É bom se emocionar na presença de Deus. É bom sentir as nossas emoções afloradas, isso não é errado. Mas a fé cristã não se restringe a isso. Não se restringe a vir na igreja e sentir um arrepio, um toque do Espírito Santo. Há sim o desejo de Deus de que nós obedeçamos a Ele e vivamos à luz da sua palavra no nosso dia a dia. Isso é fé cristã madura. Se nós não entendermos isso, e a fé cristã, ela é tão visceral e tão obediente que o próprio Filho de Deus desceu na terra para obedecer o Pai e morrer uma morte horrenda no nosso lugar. A fé cristã é a fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho obediente. É o Filho obediente. Se Cristo obedeceu ao Pai em tudo, como viveremos uma fé dita cristã sem procurar obedecer a Deus Pai? Em Mateus 28, 20, que a gente fala todo final do culto aqui, diz que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Se Cristo espera que nós ensinemos para os seus discípulos todas as coisas que Ele ordenou, pressupõe que Ele ordenou coisas que Ele espera que nós obedeçamos e que nós ensinemos pessoas obedecendo aquilo que Cristo ensinou. Como é que eu vou ensinar o meu filho a obedecer sem obedecer? A fé cristã exige tudo de nós. De fato, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Mas o discipulado custa tudo. Custa toda a nossa vida, integralmente. Integralmente. A fé verdadeira se manifesta, se materializa em boas obras. Todo mundo aqui está careca de saber, né? A fé sem obras é? Todo mundo sabe. Intelectualmente, todo mundo sabe. Então nós precisamos fazer boas obras. E aqui tem muita gente que se perde, hein? Tem muita gente que se perde. Muito cuidado. Então, Cristo nos chama, né, com esse vislumbre de que através da obediência de um homem aos mandatos de Deus que Ele fez para Adão, viria um descendente que seria mais obediente que ele e morreria na cruz por nós. Nós somos chamados a ser filhos obedientes de Deus. Primeira coisa.
Então agora, como nós vamos obedecer a Deus? Fazendo boas obras. As boas obras não têm a capacidade de nos salvar. Não somos católicos. Os católicos acham que é fé mais obras. Os cristãos não. Nós recebemos a salvação pela graça somente. Reformados, né, que somos, sola gratia. A salvação é somente pela graça. Mas a evidência de que essa fé salvífica está no nosso coração é que nós praticamos boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é boas obras? O que são boas obras? Desculpe. Qual é a definição do que é uma boa obra? Muitas pessoas acham que fazer boas obras é dar uma moedinha para o mendigo ali, é dar um cacetinho com frios, e ainda tirar foto. Eu sempre falo isso, ainda tirar foto e postar no Instagram, no Facebook, de preferência, né? Senão tá errado. Senão nem conta com boas obras isso. Não é isso que é boas obras. Essa definição tá errada. Vou dar uma definição de boas obras então. As boas obras são todo o cumprimento da vontade de Deus. Tudo aquilo que Ele nos pede em Sua palavra. Isso são boas obras. Sejam preceitos que regulam a nossa conduta como indivíduos diante de Deus e em relação ao próximo e à sociedade. E isso são boas obras. Resumindo, a atitude correta conforme a palavra de Deus e pelo motivo correto que é a fé em Jesus Cristo. As boas obras, então, são as obras da fé. São as obras da fé. É possível, então, que pessoas que não creem em Deus e não têm fé fazerem boas obras? Biblicamente não. Ah, mas o ateu faz boas obras. Não, porque ele não faz para Deus. Ele faz para ele mesmo. Ele faz porque ele... Quando é perguntado a alguém que faz caridade, o que a pessoa responde? Não, faço caridade, me faz tão bem. Não, mas está fazendo para si então. Está fazendo porque isso te faz bem. O motivo pelo qual os cristãos fazem boas obras é a nossa fé no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu fiz toda essa construção hoje, um pouco complexa, para mostrar que o Natal, o nascimento de Jesus, é o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. E o tipo de Salvador, de Redentor, que nós esperamos, que o povo judeu deveria esperar, seria alguém que seria mais obediente a Deus do que Abraão. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu até a morte de cruz. Ele foi até o fim. E para encerrar, eu não ia ler essa passagem, mas eu vou ler. Porque ela aponta como um farol para o Evangelho. Gênesis capítulo 22. Eu acho essa uma das passagens mais tocantes de toda a Bíblia. É o pai e o filho crendo na salvação vindoura de Deus. A partir do versículo 7. Vocês sabem que, Abraão levou o filho até o monte para sacrificá-lo, a pedido de Deus. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou:
Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Essa é uma resposta de fé. Abraão estava crendo que Deus proveria o cordeiro, não só para a salvação presente do seu filho, mas para a salvação de todos aqueles que Deus queria salvar. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão respondeu. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Vocês pararam para pensar aqui que esse jovem, esse adolescente, ele poderia ter fugido? Ainda mais para dar uma volta num velho de 90 anos, é barbada, né? Vocês já pararam para pensar isso? Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus. Uma fé obediente. Pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até hoje, o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus mostrou a sua fidelidade preservando o filho de Abraão. E para preservar o filho de Abraão, ele teve que dar o seu filho. Essa é a mensagem. Ele está dizendo: Abraão, meu amigo, para que o seu filho não tenha que morrer, eu vou oferecer o meu filho. É um cordeiro de substitutivo. Não precisa matar o teu filho, eu já provi o cordeiro. Só para a gente encerrar. Quando João Batista está pregando e ele vê Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus. Ele olha para o arbusto, não sei se era arbusto, mas ele olha para lá e vê: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, nós somos chamados a ter uma fé obediente. Por quê? Porque Cristo obedeceu até a morte em nosso lugar e retirou de sobre nós toda a condenação e fez uma aliança conosco no seu sangue, perdoando os nossos pecados. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos livres para ter uma aliança com Deus, uma aliança de amor, de harmonia, mas também de obediência fiel ao nosso Senhor. Vamos orar a Deus? Senhor, obrigado por nos mostrar, Senhor, a Tua fidelidade na Tua palavra. Nos mostrar que ao longo da Escritura o Senhor preservou um descendente de Eva, como o Senhor tinha prometido em Gênesis 13. O Senhor preservou a descendência de Abraão, até que chegasse o nosso Salvador Jesus, para obedecer perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, e morrer como um cordeiro substitutivo, um sacrifício substitutivo, naquela cruz, por nós. Então, Senhor, nessa noite eu te peço, quebra a dureza do nosso coração, quebra a dura cerviz que temos, Senhor, essa resistência que nós temos de obedecer aquilo que Tu nos manda, Senhor, para que a gente possa, Senhor,
te obedecer. Nos ajuda, Senhor, a te obedecer. Nos ajuda a praticarmos a nossa fé. Nos ajuda a termos uma fé obediente. Não uma fé de palavras vãs, de confissões de fés vazias, Senhor, mas uma fé praticante, uma fé operante, uma fé rica em boas obras, Deus. Para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor. Nos dá desse poder, o poder do Teu Espírito Santo, que agindo em nós, nos dá a capacidade de obedecer a Tua palavra. Transforma os nossos corações, nos faz rendidos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém.